Olá, aluna, tudo bem? Hoje a gente vai falar de LaTeX. E antes de eu mostrar para você o que é esse LaTeX e o que é o Overleaf, que é o que a gente vai utilizar, eu vou te contar uma historinha de como tudo aconteceu. O Donald Knuth, ele desenvolveu o TeX em 77, que era para ser um sistema de composição para preparação de livros, especialmente aqueles que tivessem muitas expressões matemáticas. E depois disso, o Leslie Lamport, ele desenvolveu o LaTeX, que foi denominado aí como LaTeX 2.09, e isso aconteceu em 85. Ou seja, 8 anos aí depois que o Donald Knuth desenvolveu o TeX. E ele fez isso para poder preparar documentos que se concentrassem na estrutura do documento ao invés dos detalhes de formatação. Nessa época aqui, pessoal, então começou a nascer aquilo que seria a maior ferramenta que a gente poderia utilizar para poder escrever um documento eletrônico. E depois disso, em 94, o LaTeX foi aprimorado por um grupo de desenvolvedores liderado pelo Frank Mittelbeck. E com isso a gente pode definir que o LaTeX, então, ele é um pacote de macros usado como uma abordagem baseada em linguagem para a composição de documentos. Então, o nosso objetivo com o LaTeX é criar um documento. E existem várias instruções no LaTeX que são intercaladas com o arquivo de entrada de um documento, em que a gente chama aí como myfile.txt. E esse arquivo que a gente vai criar, que a gente vai escrever, que vai se chamar aí alguma coisa .txt, vai gerar a saída que a gente precisa, que vai ser um arquivo .dvi ou um PDF com aquele documento que a gente está querendo. Lembrando que esse ponto alguma coisa é o que a gente chama de extensão, que nem numa música a gente tem a extensão .mp3, aqui a gente tem um arquivo .txt, que vai gerar para a gente, no fim das contas, o nosso arquivo .pdf. E ao contrário do que muitas linguagens de programação, como C ou C++, o LaTeX, pessoal, ele é muito mais simples e muito mais fácil de trabalhar. Às vezes você pensa aí, professora, eu vou fazer programação com texto, que coisa de louco, como é que eu vou fazer isso? Não, pode ficar tranquilo que você vai ver o tanto que é bacana. E é tão tranquilo de se aprender, quando você pega ali o fio da meada, né, digamos assim, que você pode se tornar muito bom em LaTeX com pouco tempo de prática. Basta a gente estar praticando. Você está sempre escrevendo alguma coisa, você vai ver o tanto que esses comandos vão se tornar mais fáceis e mais amigáveis. E o LaTeX, ele vai poder ser usado para desenvolver cartas, aplicações, artigos, relatórios, publicações, teses, livros, qualquer coisa do tipo, qualquer documento que a gente precisar, a gente consegue escrever em LaTeX. Aí você vira para mim e pergunta, professora, por que eu não uso um Word, então? Por quê? Por quê? Olha só, o uso de processador de texto comum, como o Word ou LibreOffice ou qualquer um outro, a gente tem um efeito diretamente visível. Como assim? Você vai editando e você vai percebendo todas as edições que você está fazendo. Então, isso é mais prático quando a gente está preparando alguns documentos simples e pequenos. Só que o esforço e o tempo que é preciso para a gente fazer em LaTeX para poder preparar um documento que é complicado e grande vai ser bem menor do que quando a gente usa um processador de texto comum para fazer um documento complicado e grande. Considera esse nosso eixo X e Y aqui para a gente entender o que isso quer dizer. No eixo X, a gente vai ter o tempo e o esforço que a gente tem para poder desenvolver algum tipo de texto. E no eixo Y, falei no eixo X, aqui é o Y, hein? E no eixo X, a gente tem a complexidade e o tamanho do documento que a gente está escrevendo. Então é o seguinte, um processador de texto comum, a gente tem um tempo e um esforço pequeno, conforme a complexidade e o tamanho do documento também é pequeno. Agora, se você tem que fazer um documento muito grande e muito complexo, você vai gastar muito tempo no processador de texto comum. Já usando o LaTeX, você pode começar com uma dificuldade um pouco maior, gastando mais tempo e mais esforço para documentos pequenos e poucos complexos, porém, quando o documento é grande e muito complexo, o tempo que você precisa disso é menor do que é comparado ao processador de texto. E vai ser mais eficiente, porque olha só, olha essa curva, onde que ela está indo. Subindo, enquanto o LaTeX aqui, ele já está numa angulação bem menor, bem mais prático para a gente poder trabalhar. Então, pessoal, o LaTeX ele é especialmente adequado para redação científica, como a gente escrever relatório técnico, artigo, dissertação acadêmica, livro, qualquer outra coisa do tipo. E embora aprender LaTeX possa exigir um tempo e um esforço, afinal de contas é algo novo que vocês estão aprendendo, a gente pode perceber que a preparação de uma dissertação acadêmica compensaria
todos os esforços adicionais que a gente tem para aprender LaTeX. E eu, particularmente, já escrevi a minha dissertação de mestrado, vários artigos acadêmicos e a minha tese de doutorado em LaTeX. E realmente facilita muito o processo e o resultado fica incrível. Então, chega de conversa e deixa eu te mostrar como que a gente vai usar o LaTeX. Aqui eu estou no site do Overleaf. O que é o Overleaf? O Overleaf é uma forma online da gente poder usar um editor de texto LaTeX, para a gente poder escrever esses textos em LaTeX. Então, você vai entrar no site, eu deixei o link aí no Moodle para você, e você percebe aqui na nossa página que temos várias informações, tem como ter colaboração, tem como eu editar um documento junto com você, é fácil de usar, tem como a gente ver o histórico do documento, quais foram as alterações que a gente fez, e a gente pode utilizar ele de qualquer lugar. Por quê? Porque ele é online, então você faz login na sua conta e você consegue usar em todos os locais. Então, para começar, você vai criar a sua conta. Então, você pode colocar o seu e-mail e uma senha e clicar em registrar, ou então registrar com o Google. Eu vou fazer login porque eu já tenho a minha conta. Quando você entrar no Overleaf, ele vai ter essa cara aqui, só que aqui vai estar em branco, né? Que não vai ter nenhum arquivo. Então, o que acontece? Aqui eu vou abrir para vocês a minha tese e a minha apresentação, para você entender o que tem aqui. Eu tenho aqui vários documentos, pastinhas, tudo bem organizadinho. E de um lado eu tenho onde eu vou escrever o código e do outro lado eu tenho o PDF que é gerado a partir do momento que eu peço para poder gerar o documento. Então aqui tenho folha de rosto, Natane, título do meu trabalho, temos várias informações e tudo isso aqui foi feito utilizando o LaTeX. Então, olha só, aqui, como eu falei, a gente está no arquivo .tex. Eu tô aqui, ó, tese.tex, que é o arquivo inicial. Eu tenho um monte de pacote que eu precisei utilizar, algumas definições, e aí começa exatamente a minha tese de doutorado, em que eu tenho as informações do meu nome, do título do trabalho, qual que foi a universidade, qual que foi o programa, e aqui eu tenho alguns inputs. O que é um input? É uma entrada. Então, eu estou adicionando aqui algumas informações a mais e adicionando os capítulos da dissertação. Então, tem como a gente adicionar várias coisas, vários itens. Isso aqui para gerar o PDF da minha tese de doutorado. Agora eu vou te mostrar a minha apresentação. Aqui, defesa de doutorado. Eu tenho do mesmo estilo, de um lado, todo o texto que eu fiz para poder produzir a minha apresentação e do outro lado eu vou ter o meu PDF com a minha apresentação. Então, aqui eu tenho a minha apresentação de slide que eu fiz em LaTeX. Então, eu tenho todas as informações, tudo conectado uma coisa com a outra. Tem como a gente adicionar figuras, adicionar fórmulas, adicionar tabelas e a gente vai aprender a fazer tudo isso aqui no nosso curso. Então, para começar, você vai vir no página inicial, você está aqui na sua página inicial e você pode criar um novo projeto. Quando você cria um novo projeto, você tem um projeto em branco e exemplos de projetos. Você pode também fazer o upload de projetos e tem como ver alguns templates aqui. Vamos criar um projeto em branco. Ele vai te pedir um nome, vou chamar de exemplo 1. E ele criou o meu documento. Então, aqui de um lado temos o código e do outro lado temos o PDF. O que acontece? A gente pode ajustar aqui conforme o necessário e temos algumas informações, algumas coisas que a gente pode formatar aqui também. Então, temos aqui menu, tem como a gente fazer o download do código fonte ou só do PDF. Tem como a gente ver quantas palavras que já tem no documento. Tem como a gente sincronizar isso com o Dropbox, GitHub. Tem como a gente configurar a questão de compilador, qual que é o documento principal. Deixa aqui o main text, tá? Checagem de pronúncia, de digitação. Então, tá aqui o spell check português. Temos a opção de autocompletar. Deixa um aqui também para poder já autocompletar. E aqui a gente tem o tema e o tamanho da fonte. Então, se você quer aumentar a fonte, vou aumentar a fonte ali para facilitar aqui no nosso vídeo. Vou deixar o maior. Tem como mudar a fonte, né? Temos duas opções aqui, Mônaco e Lustra. Vou deixar o Lustra.
Temos como aumentar o tamanho, a largura da linha, eu deixar mais compacta, eu vou deixar normal. E aqui temos o tema. Temos o tema light, em que vai ficar tudo branco. E temos o tema default. Além disso, a gente consegue ver aqui na parte de ajuda alguns atalhos, como por exemplo, encontrar alguma coisa, você aperta Ctrl F, você vai conseguir encontrar algum termo, Ctrl Z para desfazer, Ctrl Enter para poder compilar, a gente consegue ter alguns atalhos de navegação, de edição e de autocompletar também. E aqui, estava procurando aqui onde é que estava das cores, olha só. Editor Theme. Temos várias opções aqui. Se você gosta do fundo escuro, com algumas cores específicas, a gente tem muitas opções aqui para você utilizar. Então, olha aí no seu, vê qual que te agrada mais. Esse aqui tá bem colorido, hein? Vamos deixar um mais comum aqui, que eu gosto dele mais claro. Vou deixar aqui o do Overleaf mesmo. Então, é o seguinte. Aqui a gente tem alguns comandos que fazem com que o nosso documento funcione. O primeiro deles é o tipo do documento. Então, tem aqui Document Class, Article, significa que eu estou escrevendo um documento do tipo artigo. A gente vai ver as outras definições que a gente pode colocar aqui. E a gente pode adicionar pacotes. Esse pacote aqui, o Inputec e o FT8, vai deixar a gente utilizar todos os caracteres aí do nosso teclado que a gente está acostumado. Depois nós temos um comando title, que é o título. Observa que aqui, ó, exemplo 1. Vou mudar o título. Meu primeiro documento em LaTeX. Quem que é o autor? Aqui ele já vai pegar a informação lá do seu e-mail que você usou para cadastrar. Vou colocar aqui, Natânia Luiza da Costa. E a data, date data. Então, ele colocou aqui de junho de 2021 e tem um comandinho que a gente pode colocar aqui. Eu vou colocar /today. Por quê? Ele vai pegar a data de hoje. Então, cada vez que eu abrir o documento, que eu compilar esse documento, ele vai atualizar essa data para mim. E aqui tem o Begin Document e eu tenho End Document. Então, o documento começa aqui e termina aqui. Tudo que tiver aqui dentro é o que vai estar aqui dentro do documento. Eu vou apagar esse daqui, esse make título e o section. Aliás, vou comentar. Quando a gente coloca o símbolo de porcentagem no início de qualquer frase, qualquer coisa, você percebe que ele mudou a formatação. Então, aqui, isso aqui significa que ele é um comentário, ou seja, tudo que você colocar na frente de um símbolo de porcento vai ser ignorado. E agora eu vou compilar. Como é que eu compilo? Você pode clicar aqui em Recompile ou então apertar Ctrl Enter, que ele já vai compilar. Quando eu tento compilar, ele não está conseguindo. Por quê? Ele está tentando compilar um documento que não tem nada. A gente deixou comentado aqui. Então, eu vou descomentar o make title. O que isso aqui quer dizer? Faça o título, seria a tradução literal. Então, na hora que eu compilo, olha só, ele vai colocar para mim aqui as informações do título. Vou diminuir o tamanho para você visualizar. Então, aqui, meu primeiro documento em LaTeX. É o título, autor, Natânia Luiza da Costa. Qual que é a data de hoje? 9 de junho de 2021. Aqui está em inglês, depois a gente vai organizar para poder deixar isso aqui em português. E aqui a gente vai começar a escrever o nosso texto. E aí tem várias opções de formatação para a gente escrever esse texto. Esse primeiro comando aqui é o section, que a gente consegue colocar as seções. Então, eu vou deixar a primeira seção de introdução. E vou criar só uma introdução mesmo por agora. E vou escrever. Este é o meu primeiro documento em LaTeX feito na disciplina de Introdução à Computação e Tópicos do curso de Licenciatura em Matemática e da disciplina de Tópicos Especiais do curso de Gestão da Informação. Vou compilar. Ctrl Enter e ele vai mostrar aqui para mim. Introdução. Esse é o meu primeiro documento em LaTeX feito na disciplina conforme eu escrevi.
E aí, temos como colocar várias opções aqui. Tem como a gente ajustar a margem, mudar a fonte, mudar o tamanho da fonte, a cor, dentre outras coisas. E para isso, eu já mostro para vocês uma folha de cola. Como assim uma folha de cola, professora? É esse daqui. Esse aqui. Nós temos aqui um resumo de tudo que a gente tem no LaTeX. Então, é o que a gente chama de cheat sheet, que é uma folha de trapaça. Então, uma folha de cola, com tudo aquilo que a gente precisa ter. Então, aqui, vamos dar um zoom. Eu tenho as classes dos documentos. Então, eu tô lá como article, certo? Mas tem como a gente colocar ele como sendo um livro, como sendo um relatório, como sendo uma carta, slides, dentre outras coisas. Na verdade, slide a gente usa a classe Beamer, não usa a classe slide. Na aula de slide vocês vão entender o que é isso que eu tô falando. E aqui a gente tem opções comuns da classe do Document Class. Como assim Document Class? Lembra aqui, ó, Document Class Article. O que vem aqui entre as chaves é a especificação do que a gente está usando. E tem como a gente colocar algumas opções. Então, por exemplo, aqui a gente pode colocar essas opções de o tamanho da fonte, 10 pontos, 11 pontos, 12 pontos, qual que é o tipo do papel, se ele vai usar 2 colunas, se as margens é para ser frente e verso, se é para ser a orientação de paisagem, se é para ser um rascunho, que a gente vai ter um double space, que é espaçamento duplo. Então, como é que a gente usa? Ó, Document Class, as opções vão vir entre os colchetes e a classe do meu documento, que é o artigo, então o livro, então qualquer outra coisa vai vir aqui em Class. Então, vamos colocar esse nosso exemplo com 2 colunas e no tamanho, vamos aumentar esse tamanho da fonte. Vou colocar aqui, ó, as minhas opções, 2 columns, e vou colocar 15 pt. Vou compilar. Olha só, deixa eu dar um zoom de cá. Ele já dividiu aqui em 2 partes e já aumentou o tamanho da minha letra. O que mais que nós temos de opção? Aqui a gente tem alguns pacotes que a gente pode utilizar, como Full Page, InSize. A gente vai ver uma série de pacotes que a gente pode utilizar. A parte de título, nós temos autor, título e data, que é o que a gente utilizou. E a gente precisa utilizar o comando make title para poder funcionar isso. Então, aqui o nosso make title bem no início do documento. E aqui nós temos a estrutura do nosso documento. A gente acabou de utilizar o section, o introduction, para poder colocar a introdução. E aí nós temos alguns outros tipos de seção. Tem como colocar capítulo, colocar subseção, subseção, colocar parágrafo, subparágrafo. E além disso, a gente tem ambientes de texto, comentário, citação, que mais? Vamos para outra parte, a gente tem a opção de listas, referências, ambientes flutuantes, em que a gente consegue colocar tabelas, figuras, equações. E esse aqui que é o que a gente vai utilizar agora, que é as propriedades de texto. Como assim propriedade de texto? Como que a gente formata texto? Então, aqui a gente tem vários comandos de como utilizar. Aqui, a diferença entre comando e declaração é porque dá para funcionar nos 2 jeitos, tá? Eu prefiro utilizar sempre essa parte de comando. Então, aqui dá para mudar o tipo da fonte. Eu vou colocar esse da família do tipo de escrito, tipo máquina de escrever. Então, o comando é /text_tt. Então, esse texto, eu vou colocar ele nesse estilo. Então, eu vou colocar /text_tt e todo o meu texto eu vou colocar entre as chaves. Observa que ele está aqui em amarelo porque ele está esperando eu fechar a chave. Então, na hora que eu fecho a chave, o amarelo some. E na hora que eu compilo, olha lá, mudou pra gente o estilo da fonte do que está escrito. Além da fonte, a gente tem o tamanho da fonte. Então, a gente tem a opção aqui, ó. Tiny, Script Size, Footnote Size, Small, Normal Size, que é o tamanho normal, Large, Large com L maiúsculo, Large com tudo maiúsculo, Huge e Huge com H maiúsculo. Então, a gente tem todas essas opções. Isso aqui, como que a gente vai utilizar isso aqui?
a gente pode fazer da seguinte maneira. Abre chave, coloca o comando, o texto e as chaves. Qual que é a diferença de usar isso? Ó, se eu colocar aqui no início, barra tiny, ele vai colocar todo o meu documento no tamanho pequenininho. Se eu colocar aqui huge, ele vai colocar todo o meu documento com tamanho gigante. Então a gente tem que ficar de olho, porque às vezes você quer colocar maior apenas uma letra, uma frase, alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, primeiro. Eu quero que a palavra primeiro fique grandão. Como que eu faço? Eu vou colocar isso aqui entre chaves. E aqui dentro eu coloco o meu comando huge. Na hora que eu compilar, ele vai deixar só aquela palavra que eu selecionei como grande e os demais ele vai deixar no tamanho que está configurado. Aqui, se eu deixar o tiny, ele vai colocar todo o restante do texto minúsculo e só o primeiro ali bem grandão. Tá vendo? Ficou tudo bem pequenininho e o outro bem grandão. Vou colocar aqui, ó, large, para poder ficar maior aqui na minha página. Então, eu tenho um texto maior já do que o padrão no texto normal e só a palavra primeiro está escrito grandão. E nós temos esses vários outros tamanhos de fonte aqui. E além disso, nós temos aqui justificação, se está centralizado, se é para poder estar alinhado à direita, alinhado à esquerda. Temos as opções de colocar símbolos, acentos, delimitadores, alguns outros símbolos aqui. E temos aqui um miscelâneos, que é várias coisas, que está aqui justamente o today que a gente utilizou ali no início. E aí, aqui na segunda página, a gente vê mais algumas coisas que a gente vai precisar muito, como por exemplo, as letras gregas, símbolos de ordem, operadores largos, operadores binários, operadores largos, nossa, traduzi bem literal aqui, né? Layout da página, que mais? Delimitadores, setas, relações, acentos e algumas controles de sequências aí da matemática na sua forma mais elementar. E aqui nós temos algumas outras funções e inserções. E temos aqui ainda mais duas páginas, gente. Página 3 e página 4. Várias outras coisas. Tudo isso daqui a gente vai passar por a maioria, pelo menos, desses comandos. Então, o que você tem para fazer? Você vai fazer o seu primeiro texto. Você vai criar um novo documento e você vai utilizar algumas dessas configurações. Então, eu vou colocar aqui, ó, deixar para você. Exercício. Aliás, o título vai ser Lista de Exercícios. Autora, Professora Natane. Número 1, exercícios. O que acontece? Ó, na hora que eu compilei isso aqui, lembrando que ele tá com duas colunas, né? Deixa eu tirar essas opções aqui. Lista de exercícios. Eu não quero essa seção. Eu quero começar os números dos exercícios logo de cara. Então, eu vou já ensinar para vocês o primeiro item aqui da gente, que é o enumerate. Você começa a escrever, ele já vai te mostrar várias opções lá do autocomplete. E você vai começar um begin enumerate. E aí, cada item desse vai ser um item numerado. Eu vou deixar aqui para ficar tudo no large, para ficar maior. E qual que é o seu primeiro exercício? Criar sua conta no Overleaf. Segundo exercício, criar um novo documento em branco. Esse aqui, no caso, é um passo a passo, né? No novo documento, escrever um texto simples sobre como foi seu aprendizado, sobre o seu aprendizado na nossa disciplina até o momento. E vou colocar aqui uma observação geral. Observação. Utilizar diferentes fontes e tamanhos no seu texto. Quero deixar essa observação em itálico e observação em negrito. O que eu faço? É bem parecido com os comandos lá do Word. Então, você colocar um Ctrl B, ele já vai colocar negrito aqui para você, que é o text BR.
E todo esse texto aqui eu quero que fique itálico. Como que é o itálico no Word? Ctrl I. Então, Ctrl I e ele já vai ficar tudo em itálico. Fez isso aqui, o que mais você vai fazer como último item? Compartilhar o documento com a professora. Como que faz isso, professora? Aqui em cima ó, tem um share. Clicou em share, você vai colocar o e-mail. Qual que é o e-mail? O meu é nathanieluiza@hotmail.com. Colocou o e-mail, coloca aqui, pode editar e clique em share. Eu não sei se vai dar certo, porque eu não posso compartilhar comigo mesmo. Mas você vai pôr o meu e-mail aqui e vai clicar em share e vai estar pronto. E eu vou conseguir ver o seu documento e depois eu vou comentar no documento de cada um. Certo, pessoal? Então é isso que nós temos para a nossa aula introdutória aqui de LaTeX. Faça um exercício, compartilhe comigo. Vou colocar aqui o meu e-mail de novo. tanieluiza@hotmail.com, que eu vou olhar o trabalho de vocês e depois a gente conversa mais sobre o LaTeX. Então, até a próxima aula, bons estudos!